Quero aproveitar a primeira etapa desse meu pronunciamento para dizer que existe uma proposta de minha autoria que está em apreciação na Comissão de Educação, que tem por objetivo tornar o Enem obrigatório a todos os estudantes concludentes do ensino médio, exatamente para tirar aquela maquiagem que ocorre das escolas escolherem os seus melhores e orientam os seus melhores a fazerem o exame do Enem, de tal maneira que a gente não tenha uma clareza absoluta de qual é verdadeiramente o nível do ensino e a qualidade do ensino médio praticado no Brasil. Se a gente fizer do Enem uma obrigatoriedade para todo estudante concludente do ensino médio, aí a gente vai ter um retrato com maior precisão da qualidade do ensino do Brasil e acredito que seria uma contribuição importante do Senado e do Congresso Nacional se nós aprovássemos essa matéria. Ela certamente entrará em pauta na sessão de amanhã da Comissão de Educação e espero contar com o voto da maioria dos senadores para tê-la aprovada. Ao mesmo tempo, eu gostaria de trazer ao plenário que o secretário de Educação do Acre, secretário Daniel Zen, juntamente com a reitora da Universidade Federal do Acre e também alguns integrantes da bancada federal do Acre, deputado Cibá Machado, deputada Perpétua Almeida, trouxeram ao conhecimento do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que 3 dos 22 municípios do Acre não são contemplados com as provas do Enem. E foi feita uma solicitação por parte da Universidade Federal do Acre e também do governo do Estado do Acre para que esses municípios também tenham o direito de realizar os exames do Enem, porque fica muito difícil para os alunos concludentes do ensino médio se deslocarem para outros municípios próximos e, se houver algum tipo de dificuldade para que o INEP execute ou faça o deslocamento de aplicadores desses exames para os municípios de Santa Rosa, Jordão e Marechal Thaumaturgo, que são municípios que não têm ligação rodoviária, teria que fazer ou via aérea ou pelos rios, o governo do Acre se propõe até ajudar no deslocamento desses avaliadores, aplicadores das provas, mas o fundamental é que haja prova do Enem em todos os municípios do Acre. E como a gente imagina também que o ideal é que essas provas sejam aplicadas aonde houver uma escola de ensino médio no Brasil. O ideal é que todas as escolas de ensino médio em todos os municípios brasileiros tenham oportunidade de fazer o teste com os seus alunos no Enem, tanto para provar a qualidade do ensino praticado na instituição, quanto para oportunizar a esses alunos terem acesso a uma universidade pública a partir das suas notas no Enem. E hoje à tarde eu tive uma conversa com o senhor Marcos Soares, que é chefe de gabinete do presidente do INEP, professor Luiz Cláudio Costa, e ele disse que esse tipo de pleito, na realidade, na medida do possível, está sendo atendido pelo INEP. E a gente fica na esperança de que os municípios de Santa Rosa, Jordão e Marechal Thaumaturgo, nos termos do que foi pedido pelo governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Educação e da Universidade Federal do Acre, também sejam atendidos com a realização das provas do Enem. E a gente vai ficar na expectativa de que as autoridades do MEC, principalmente do INEP, viabilizem o atendimento a esse pleito, que é justíssimo por parte dos alunos de ensino médio desses municípios. Mas gostaria também de aproveitar a sessão de hoje, senhor presidente, para registrar também o meu cumprimento ao presidente do Senado, senador José Sarney, pela oportunidade histórica
que ele está nos oportunizando de votarmos aqui no plenário, a partir desta semana, matérias que tratam da extinção ou da limitação do voto secreto nas decisões do Senado e da Câmara, inclusive para a perda de mandato parlamentar. Na prática, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dia 13, começaremos a votar a proposta de emenda à Constituição número 50, de 2006, de autoria do senador Paulo Paim. E temos ainda tramitando a PEC número 38, de 2004, e a PEC número 86, de 2007, do senador Álvaro Dias. Politicamente, na quarta-feira, este Senado deverá começar a votar iniciativas absolutamente sintonizadas com o atual momento da democracia no nosso país. As propostas que estabelecem o voto aberto do Legislativo sobre a perda de mandato de deputado ou de senador estão alinhadas com o desejo da sociedade brasileira, que reivindica mais transparência nas decisões do Senado Federal e também da Câmara Federal. Devemos estabelecer hoje 2 cenários para o voto. O voto secreto do eleitor é uma conquista do povo brasileiro. Como já sublinhou o nobre senador Pedro Simon dessa tribuna e outros senadores, como o senador Pedro Tax, senador Randolph e vários outros, o senador Cristóvão Buarque, hoje mesmo se manifestou a esse respeito, tenho a honra de me somar a cada uma dessas pessoas que estão fazendo essa defesa, porque o voto do eleitor realmente deve ser secreto para que ele possa votar sem pressão, sem possíveis ameaças à sua liberdade. O voto secreto do eleitor é um direito de votar, sem que outros saibam qual foi a sua escolha, a menos que ele próprio queira torná-la pública. No Brasil, o voto secreto do eleitor foi implantado pela primeira vez no pleito de 1925 do Centro Acadêmico 11 de Agosto, entidade que representa até hoje os estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Posteriormente, houve uma experiência em Minas Gerais, em 1929, em uma votação suplementar para vereador. E foi institucionalizado em 1932 pelo primeiro Colégio Eleitoral do Brasil. A votação secreta para o eleitor também tem o objetivo de proibir a compra de votos, garantindo a democracia total. No entanto, o voto de representantes públicos, no exercício da sua função, deve ter outra natureza. E vale ressaltar, a esse respeito do voto secreto do eleitor, que nós, lá no Acre, quando houve aquele combate frenético ao crime organizado, com a contribuição importante do senador Pedro Tax, que à época era procurador da República, uma das investigações e um dos crimes praticados era justamente o do aliciamento do voto a partir da captura dos títulos de eleitores. Havia uma prática de sequestro dos títulos de eleitores e de ameaça direta aos eleitores, porque havia ameaça no sentido de que nós sabemos aonde você vota, qual é a sua seção, e nós vamos saber se tem ou se não tem o voto para candidato A ou candidato B. Um dos crimes praticados que ficou amplamente conhecido naquele momento. Então, é mais do que justificável que o eleitor tenha o seu voto absolutamente secreto, porque é uma questão de segurança e de total liberdade para ele poder votar com suas convicções, com suas certezas e, ao mesmo tempo, se for de seu interesse, de sua intenção, tornar pública essa sua intenção, é um direito que lhe assiste. Mas o fundamental é que, para o eleitor comum, é lícito, é correto e é salutar para a democracia que ele tenha mantido o seu voto como secreto. Agora, para o eleito, realmente, o melhor é que ele preste conta
aos seus eleitores sobre quais são as suas posições em cada um dos assuntos que são discutidos no Parlamento, seja aqui no Senado, seja lá na Câmara Federal. É importante que os eleitos prestem contas do seu voto. A Constituição estabelece o voto secreto nas seguintes deliberações: perda de mandato, no artigo 55, apreciação de veto presidencial, artigo 66, e para a indicação de magistrados, ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, governador do território, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República e chefe de missão diplomática, artigo 52. A análise dessas indicações é competência privativa do Senado Federal. As propostas de emendas à Constituição que entram em pauta esta semana acabam com o voto secreto nas decisões sobre a cassação de mandatos parlamentares. Defendemos que esse voto deva ser aberto justamente para que possa ser acompanhado e fiscalizado pelos eleitores. Isso é ético e é justo, que os eleitos prestem contas a seus eleitores sobre cada uma das suas posições. Não há espaço para que no Brasil possa haver votação secreta para a perda ou não do mandato parlamentar. Se houver pressão de qualquer tipo sobre o parlamentar para que ele vote de uma forma ou de outra, será sempre uma opção do parlamentar rejeitá-la ou não. Inclusive, no debate de hoje, nós ouvimos, senador Pedro Taques, que preside essa sessão, manifestação do tipo: mas se nos demais assuntos a base aliada votar de um jeito e houver pressão do governo, pode causar um desconforto. Na realidade, o direito ao voto secreto é direito à transparência e está absolutamente sintonizado com tudo que a gente está vivendo nesse momento, quando a gente já teve aprovada e sancionada a Lei de Livre Acesso à Informação, quando a gente tomou atitudes importantes no sentido de tornar o parlamento e os organismos governamentais mais transparentes. Então, é justo que a gente encare de frente essa discussão no sentido de pôr fim, em definitivo, ao voto secreto. Nesse ponto, quero citar aqui a contribuição de todos os integrantes da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado, porque todos com quem eu conversei manifestaram essa posição de apoio à proposição do senador Paim, e também fazer coro aos nobres senadores Pedro Taques, Pedro Simon, Randolfo Rodrigues, Paulo Paim, e vários outros que se manifestaram a esse respeito, a favor do voto aberto, de que esse Senado é o Senado da República e não o Senado do sigilo. Cabe a nós, parlamentares, uma votação com responsabilidade, com consciência e com transparência. Somado às leis de transparência, da ficha limpa, a Lei de Livre Acesso à Informação, o voto favorável às emendas à Constituição que tratam do voto aberto no Legislativo, representará mais um exemplo do avanço democrático da legislação brasileira. Era o que tinha a dizer a esse respeito, senhor presidente, e agradeço a oportunidade do pronunciamento.